Um é casual. Dois pode ser. Oito é uma lavada que o Flamengo deu no Vitória, né? Evidentemente que o Vitória é um time de menor investimento, vamos dizer assim. Está em crise, o técnico acabou de ser demitido e a vitória do Flamengo foi uma coisa acaçapante, né? Vamos botar assim. E nós tiramos algumas lições desse jogo, né? Ao meu ver, o Pedro, ele só precisa de ritmo de jogo, né? Ontem ele fez 3 gols. E se ele quisesse, ele faria o quarto, porque ele deu o pênalti para o Bruno Henrique bater. Então, ontem o Flamengo deslanchou de verdade, né? O Arrascaeta jogou muita bola, né? O Arrascaeta, ele participou do lance de 2 gols no primeiro tempo, né? Chutou a gol, participou do lance dos 2 gols no primeiro tempo, chutou a gol, né? Sofreu uma falta, fez um lançamento, né? E fez o gol no primeiro tempo. No segundo tempo, ele ajudou o ataque 3 vezes, uma vez no lance do gol e foi substituído aos 17 minutos. O Arrascaeta tem um futebol de fino trato, né? Estou analisando aqui os jogadores que jogou melhor. O Luiz Araújo entrou, né? E fez um gol, chutou a gol também, né? No segundo tempo ele entrou, né? Ele entrou aqui no lugar do Plata. Eles tiraram o Plata. Não entendi porque o Plata estava jogando bem, mas era bom dar uma vez pro Luiz Araújo. O Pedro, né? Como acabei de falar. No primeiro tempo ele fez um gol, chutou a gol e participou do lance do gol. Isso tudo no primeiro tempo. Participou do lance de um dos gols. No segundo tempo ele ajudou o ataque, fez outro gol, né? Pedro fez outro gol, mais um gol e outro chute a gol. Ontem o Pedro jogou muito bem. E o Lino é um problema sério para o Bruno Henrique, porque eu acho que o Lino ele vai ser o dono da posição ali na ponta esquerda. Ele joga muita bola, participa muito do jogo. Primeiro tempo ele fez um gol, chutou a gol e participou do lance de um dos gols. Segundo tempo ele ajudou o ataque, fez mais um gol e participou de participou dos lances de dois dos gols que saíram, né? Total de 7, ele participou de 2 lances no segundo tempo. E o Bruno Henrique, né? Ele entrou, ajudou o ataque uma vez, fez o gol de pênalti e ajudou a defesa. Deixa eu analisar aqui. A 1 minuto, né? O Pedro Arrascaeta para o Lino, né? Que chuta e faz o gol. Pedro e Arrascaeta participaram do gol do Lino no primeiro tempo. Aos 3 minutos, Arrasca para Pedro, que chuta na Arrascaeta, participou até aqui dos 2 gols, né? E, como eu falei, né, que ia ficar difícil, né, pro Alan, vai ficar difícil, ainda mais difícil, porque esses 2 volantes de qualidade, Saul e Jorginho, fechou ali o meio de campo. Agora o meio de campo do Flamengo é Saul, não, Jorginho, né, primeiro volante, Jorginho, Saul, Arrascaeta. Fechou o meio de campo ali. Quando voltar o Pulgar, acredito que o Pulgar será a opção. E o Alan ficará lá para trás, né, como terceiro reserva. Então o Saul e o Jorginho, eles deixam o zagueiro sem serviço. Os zagueiros ficam tranquilos porque a bola não passa do meio de campo. Aos 34 minutos, né? Passe de Lino para Arrascaeta, que chuta forte e faz o gol. Esse gol teve a participação do Varela também. O Varela também participou desse gol do Arrascaeta. A 1 minuto do segundo tempo, né? Jorginho, né? Luiz Araújo e Lino faz o gol.
e Lino, ó, Jorginho, Luiz Araújo e Lino. Gol de Pedro. Segundo tempo, logo aos 1 minuto. Aos 4 minutos, Varela cruza na cabeça do Lino, que faz o gol, né? 8 minutos, gol do Flá, Luiz Araújo. Luiz Araújo tinha que fazer o golzinho dele, né? Pra ficar legal. Ele fez o dele, entrou e fez o dele. E aos 13 minutos, né? Arrasca para Lino, para Pedro, que faz mais um gol. Antes do gol, Pedro fez 3 gols. Pedro só precisa de ritmo de jogo. Só isso. Aos 33 minutos, né? No segundo tempo, aquele gol que eu falei. O Bruno Henrique bate o pênalti e gol. Vejam bem. Evidentemente que o Flamengo jogou com um time fraco, né? Que é assim, um time que acabou de demitir o técnico, porque nada estava dando certo lá. Mas o Vitória andou arrancando pontos de times grandes. Então foi uma vitória do Flamengo de qualquer maneira. Foi uma vitória importante, né? Aumentou muito o saldo de gol do Flamengo, né? O saldo de gol do Flamengo aumentou muito. E eu estou vendo aqui, Flamengo abriu e o Flamengo está na liderança com um jogo a menos. E a tendência é que o Flamengo continue na liderança, porque os outros times que vêm atrás estão tropeçando. Então o Flamengo tem um saldo de 35 gols, né? 35 gols. O Palmeiras tem um saldo de 12 gols. E o Cruzeiro um saldo de 19 gols. É muita diferença. É muita diferença. Deixa eu ver aqui, o Flamengo tem 2 derrotas. Palmeiras tem 3 derrotas. Cruzeiro tem 4 derrotas. Já vai fora. O Bahia tem 3 derrotas. Só o Palmeiras e o Bahia tem 3 derrotas próximas do Flamengo, que são 2 derrotas, né? Vamos ver aqui a artilharia aqui. A artilharia, né? Arrasca com 11 e Pedro já vem lá atrás com 10, né? Pedro só precisa de ritmo de jogo. O jogo domingo que vem vai ser contra o Grêmio no Maracanã, né? De novo, Maracanã com certeza vai encher. O Grêmio vem tropeçando e não consegue sair da metade da tabela. O Grêmio não consegue sair da metade da tabela. Então eu acho, né? Ninguém sabe, mas eu acho que será um jogo relativamente fácil, né? Depois que encaixou ali o Jorginho e o Saul, as coisas melhoraram muito ali no meio de campo do Flamengo, né? E lá na frente eu acredito que ele deve manter o Plata, o Pedro e o Lino. Tomara que ele já tenha definido o ataque do Flamengo, que é a dúvida do Flamengo, é o ataque. Tomara que o Felipe Luiz tenha conseguido definir o ataque do Flamengo. É só ele fazer o que ele fez, bota o Bruno Henrique no segundo tempo, e agrada a todo mundo. Ele bota ali Plata, Pedro e Lino, e no segundo tempo ele faz o que ele fez ontem, né? Ele coloca o Luiz Araújo no lugar do Plata, para refrescar o Plata, e coloca o Bruno Henrique no lugar do Lino, para refrescar o Lino. Aí agrada a todo mundo, né? Se fosse o Dorival Júnior, com certeza ele já tinha feito 2 times. A lamentar, né? A lamentar que nesse meio de semana, Botafogo, Fluminense e Vasco vão jogar na Copa do Brasil e o Flamengo está de fora por planejamento equivocado dessa diretoria e que sabe o técnico, porque eles dois deram uma entrevista dizendo que a prioridade era o Brasileirão e deu no que deu, né? Eliminado da Copa do Brasil, prejuízo, né? Prejuízo financeiro. O Vasco vai jogar no meio de semana, Fluminense vai jogar no meio de semana, Botafogo vai jogar no meio de semana e o Flamengo nada, né? Isso aí é de se lamentar, né? Então eu
fiquei satisfeito com a vitória do Flamengo. Se inscreva no meu canal, aqui a gente só fala do Flamengo. Muito feliz com a vitória aí, né? E vamos esperar o jogo de domingo. Eu acho que se ele definir esse time aí, né? Eu vou falar do começo ao fim. Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira. Alexandre agora machucou, né? Provavelmente no próximo jogo será o Ayrton Lucas. Não sei, o Ayrton Lucas não estava nem no banco, então deve ser o Vina. Ele meio de campo não se discute, né? Jorginho, Saul e Arrascaeta. Lá na frente, tomara que ele tenha decidido Plata, Pedro e Lino, né? Colocando no segundo tempo o Luiz Araújo e o Bruno Henrique, né? E a nação fica feliz, todo mundo feliz. Saudações rubro-negras, se inscreva no meu canal. Até o próximo vídeo, todo mundo feliz, todos os rubro-negros felizes.